Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos responder a pergunta que eu coloquei no grupo e, graças a Deus, alhamdulillah, felizmente que ninguém respondeu porque eu não queria pagar ninguém. Hoje a gente vai estudar dois tipos de idhar. O primeiro tipo de idhar chamado idhar al-riwaya, al-idhar al-mutlaq. Então temos dois tipos: clareza absoluta, al-idhar al-mutlaq. O segundo tipo, clareza de narração, idhar al-riwaya. Vamos para a nossa aula que você vai entender, inshallah. Na aula passada a gente explicou sobre fusão com nasalização e a gente falou idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna, fusão com nasalização. A gente deixou claro que quando temos nun ou quando temos tanwin, seja fatha dupla, kasra dupla, damma dupla, e em seguida vem uma dessas quatro letras, ya, nun, mim, waw, uma dessas quatro letras, a gente deveria fazer o quê? Idgham bi ghunna, fusão com nasalização. Exemplos que a gente mencionou: faman ya'mal, aqui temos a letra nun e depois apareceu a letra ya. Então nesse caso devemos fazer idgham bi ghunna. Faman ya'mal. Se você não está entendendo, você tem que voltar para estudar bem a aula passada, a gente explicou tudo isso. Outro exemplo também, min naf'ihima, perdão, estou com gripe, então talvez a voz não vai sair bem clara. Também um exemplo, min mal. Outro exemplo, adabun muhin. Outro exemplo, min wal. Por quê? Aqui, por exemplo, temos nun e depois veio waw. Aqui é a letra nun, depois chegou a letra waw. Então a gente explicou sobre isso. Só que eu coloquei uma pergunta no grupo e ninguém respondeu essa pergunta. Agora a gente vai explicar por que ninguém conseguiu responder essa pergunta. Para saber a resposta, você precisa estudar essa aula de hoje comigo. Temos desvios da norma. Tem alguns casos que não devemos fazer idgham bi ghunna. Talvez, primeiro olhar, você vai falar, opa, preciso fazer idgham bi ghunna. Mas não. Temos dois casos que não se faz idgham bi ghunna. O primeiro caso chamado a clareza absoluta, idhar mutlaq. Idhar mutlaq. O segundo caso, a clareza de narração, riwaya. Idhar riwaya. Nesses dois casos, a gente não faz idgham bi ghunna. Por qual motivo? O que significa a clareza absoluta, idhar mutlaq? O que significa a clareza de narração, idhar riwaya? Agora a gente vai explicar. Vamos com o nosso primeiro tipo, que é al-idhar al-mutlaq, a clareza absoluta. Esse é bem fácil e não tem nada de avançado. Esse é simples e você vai entender muito rápido. Olha comigo. A clareza absoluta, mutlaq, idhar mutlaq, é quando o nun com sukun ou tanwin ocorre na mesma palavra antes de uma das letras do idgham. Se você lembra bem, a aula passada eu chamei a atenção de vocês e falei para vocês que idgham acontece em duas palavras. Nun e a última letra da palavra, e a primeira letra da próxima palavra vai ser uma das quatro letras. Eu falei isso, deixei bem claro que acontece em duas palavras. E a pergunta normal que a gente vai fazer: e se isso aconteceu na mesma palavra, se tem nun, e na mesma palavra apareceu uma das letras do idgham, o que a gente tem que fazer nesse caso? Temos que fazer algo chamado idhar mutlaq, ou seja, clareza, vai pronunciar ela de uma forma normal, sem aplicar a regra. Por quê? Porque estão na mesma palavra. Aqui são alguns exemplos. Bunyan. Olha aqui, temos a letra nun e na mesma palavra apareceu a letra ya. Nunca faz idgham bi ghunna na mesma palavra. A gente vai falar como bunyan. Não fala bunyan. Errado. E bunyan. A segunda palavra, ad-dunya. Aqui temos a letra nun, depois temos a letra ya. Nesse caso, deve pronunciar nun e deve pronunciar ya. Deve falar ad-dunya. Mais uma palavra, sinwan. Letra nun, depois vem waw. Aplica a regra de idgham bi ghunna? Não, porque aconteceu na mesma palavra nun e depois vem um waw na mesma palavra. Não pode fazer, então tem que falar sinwan. Depois temos a palavra qinwan. A mesma coisa. A regra nessas quatro palavras é chamada idhar mutlaq, clareza absoluta. Sheikh, por que não se chama idhar halqi, glutural? Por que não tem nada a ver com as letras de
garganta. A gente explicou na aula de clareza gutural que é chamada clareza gutural porque tem algo a ver com as letras da garganta. Aqui não tem nada das letras da garganta e por isso tem outro nome. Você, vou te falar uma coisa, nem precisa decorar essa regra porque são 4 palavras somente no Alcorão. Essas 4 palavras. Então não vai encontrar outras palavras com essa regra. Ou seja, quer decorar a regra para saber como é que funciona? Tudo bem. Quer somente saber essas palavras? Tudo bem. O que a Sheikh Al-Jamzuri fala sobre essa regra? إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. Aqui, a palavra dunya, a palavra sinwan, ele mencionou esses 2 exemplos que não podemos fazer idgham bighunna. Fácil e claro. Agora vamos para a pergunta que eu coloquei no grupo. É o segundo tipo de idhar, o segundo tipo de desvio da norma. Aqui é o primeiro caso que a gente não aplicou a norma, porque na verdade está na mesma palavra. Agora vamos para o segundo caso que não deve aplicar a regra. O segundo caso é a clareza de narração ou a clareza por narração. O que significa isso? Vamos ler junto. E quando deveria ser aplicado o idgham como ghunna, mas não é feito por causa de uma transmissão específica na leitura do Alcorão. Ar-riwaya, narração. Não entendi, Sheikh. Esse caso, se você vai seguir a regra, era para aplicar a regra. Mas a gente não vai aplicar a regra. Sheikh, por que não vamos aplicar a regra? Por causa da narração, assim que foi narrada. Todos nós sabemos que o Alcorão tem qira'at, tem riwayat, tem narrações. A gente, quando recitamos o Alcorão, a gente recita de acordo com uma narração específica. E cada narração é diferente da outra na pronúncia, às vezes nas regras de tajwid, às vezes muda as palavras um pouco. E tenho aqui uma boa notícia para vocês, que eu comecei o curso de recitação nível 4. Nível especialização. Estamos agora no nível avançado. O próximo nível vai ser nível de especialização. É o primeiro vídeo nessa série, nesse curso de especialização, vai ser sobre al-qira'at. O que significa qira'a? O que significa riwaya? Qual é a diferença entre qira'a e riwaya? O que significa tariq? O que significa wajh? São muitas coisas, mas para um nível mais especializado. Então, quando a gente fala sobre a riwaya, devemos entender que o Alcorão foi recitado de formas diferentes. E a gente, seja aqui no Brasil ou a maior parte do mundo, a gente recita de acordo com Hafs an Asim, porque é a narração mais comum do mundo. Vamos entender junto. Temos aqui o primeiro exemplo. Yasin. Aqui temos a letra Nun. Sabemos que Sin termina com Nun com Sukun. Então aqui temos Yasin. Depois começa outro verso. Wal Qur'anil Hakim. Ou seja, aqui a última letra é Nun com Sukun. E aqui começa a letra Waw. A pessoa vai falar, Sheikh, devemos aplicar a regra de idgham bighunna, porque está claro. Outro exemplo no Coran, e somente tem esses 2 exemplos. Não tem outros exemplos do Coran. O segundo exemplo, Nun wal qalami wa ma yasturun. Aqui, Nun. A palavra Nun, no final temos Sukun. E aqui Waw, uma das letras do idgham bighunna. Então a gente deveria fazer idgham bighunna. Ou seja, se a gente vai recitar de acordo com a regra de idgham bighunna, como é que a gente vai fazer? Agora eu vou explicar para vocês, mas não é assim que a gente vai recitar. Se era para aplicar a regra, a gente ia falar Yasin wal Qur'anil Hakim. E aqui era para falar Nun wal qalami wa ma yasturun. Fazer idgham bighunna. Vai sumir a letra Nun. Vai sumir a letra Nun. Mas será que isso o que a gente vai fazer? Não. E depende da narração que você vai recitar. Mas como na maior parte do mundo estamos recitando com Hafs an Asim, então você vai escutar a maioria do Sheikh falando Nun e vai recitar Nun de uma forma clara. Está pronto para se aprofundar mais? Al-Imam Shatibi disse
وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. Vamos explicar o que significa isso. Primeira coisa, Al-Imam Shatibi é dos grandes sábios e ulama de Qira'at. Ele explicou sobre 7 Qira'at no seu livro Hirz al-Amani. Se você quer saber a diferença entre 7 Qira'at, 10 Qira'at, 20 narrações, 14 narrações, 10 Qira'at menores, 10 Qira'at maiores, todas essas diferenças a gente explicou no vídeo da especialização. No curso da especialização, vai assistir o primeiro vídeo. Então, Imam Shatibi fala e vamos analisar o que ele está falando. Ele disse, no verso 281, você pode abrir o livro dele, Ash-Shatibi, Hirz al-Amani, no verso 281 você vai encontrar isso. Ele fala, wa Yasin, Yasin significa esse verso, ele está referindo esse verso, Yasin wal-Qur'an al-Hakim. O que ele está falando? Azhir, a regra é izhar. Para quem? An. Imam Shatibi usa simples para referir as qira'at e as narrações. Então a letra Ain no Ash-Shatibiya significa Hafs. Então o primeiro que vai fazer izhar, Hafs an Asim. Então conta comigo. A primeira narração que vai fazer izhar, Hafs an Asim. Sheikh, como é que é izhar? Vai falar assim, Yasin wal Qur'an al-Hakim. Escutou a letra Nun? Como é que vai falar aqui? A mesma regra. Nun wal qalami wa ma yasturun. Escutou a Nun? Escutou a letra Nun? Então, quem vai fazer izhar? Vamos entender um pouco. Vai fazer izhar, ele disse, An. Então, o primeiro que vai fazer izhar, An. An, a letra Ain, refere Hafs an Asim. Então, o primeiro que vai fazer izhar, a narração de Hafs an Asim. O segundo que vai fazer izhar, Fatan, a letra Fa, refere Hamza. Hamza. E Hamza tem duas narrações, tem Khalaf an Hamza e tem Khalad an Hamza. Não vou entrar em detalhes. Então, também Hamza faz izhar. Hamza vai falar Nun, clara. Também Haqquhu, Ibn Kathir e Abu Amr. Essas duas narrações também, essas duas qira'at vão fazer também izhar. O último que faz izhar, Bada. Bada, a letra Ba refere Qalun. Qalun e uma das narrações. Então, Qalun também vai fazer izhar. Quem não vai fazer izhar? Os demais. Os demais vão fazer idgham. Como que eles vão falar? Yasin wal Qur'an al-Hakim. Os demais. Só com que a gente está aprendendo Hafs an Asim, Tajwid de Hafs an Asim. Então, por narração, por causa da narração, por causa que Hafs escutou assim do sheikh dele, o sheikh dele até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Conta comigo, Hafs faz izhar, vai falar Nun normal, Hamza vai falar Nun normal, Ibn Kathir vai falar Nun normal, Abu Amr vai falar Nun normal, Qalun vai falar Nun normal. Quem não vai fazer izhar? O resto dos Qurra, que vai Ibn Amir, Shu'ba e Al-Kasai. Esses três não vão fazer izhar. E também o Warsh. Agora vou explicar sobre o Warsh. O que eles vão fazer? Eles vão fazer idgham bighunna. Só que Hafs não vai fazer assim. Hafs vai falar Yasin wal Qur'an al-Hakim. Ele fala o Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun é a mesma coisa. وفيه الخلف عن ورشهم خلا. Ele disse que o Warsh tanto faz. Warsh permita que você faz idgham bighunna ou você faz izhar, porque assim que ele aprendeu com o sheikh dele. Então, dependendo da narração, dependendo da qira'a que você está recitando, como que a gente está aprendendo Hafs an Asim, como que eu aprendi com o meu sheikh dessa forma, e o sheikh dele aprendeu dessa forma, e o sheikh dele aprendeu dessa forma até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad recitou dessa forma, então devemos manter. Mas se um dia eu estou ensinando vocês Qalun ou estou ensinando vocês outra qira'a, nesse caso sim, vou ensinar vocês a fazer com idgham bighunna. E por causa disso que o nome dela, a clareza por narração, riwaya, porque na verdade era para aplicar a regra, só que a gente não aplicou porque é assim que Hafs escutou do sheikh dele, do sheikh dele, do sheikh dele até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os dois está correto, idgham ou izhar. Mas se você está recitando com Hafs an Asim, de acordo com Ash-Shatibiya, nesse caso não pode fazer idgham bighunna. Acredito que já está claro. Se você gostou da aula, entendeu bem a aula, deixa comentário para saber quem entendeu e quem que ficou difícil para ele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.